Graças e paz, amém? Vocês estão bem? Feriado, né? Muita gente não veio, talvez aí pela correria do feriado, ou talvez viajou, mas vocês estão aqui. Aqueles que não puderam vir estão assistindo em casa agora neste momento, e eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho, abaixasse um pouco a luz, para que nós pudéssemos orar, ter um momento com Deus, amém? Vamos colocar o nosso pensamento nele. Esqueça que o Corinthians ganhou ontem do Internacional. Esqueça que o São Paulo ganhou do Flamengo. Vamos colocar agora a cabeça nas coisas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em sua casa. Muitas pessoas estão dizendo, Pai, que podem viver e ter comunhão com Jesus sem precisar ter comunhão com as pessoas na igreja. Mas é provado que estamos na verdade quando nós temos comunhão e amamos aqueles que estão ao nosso lado. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Pai. Estamos em sua casa para termos comunhão uns com os outros, para afirmarmos a nossa fé, para aprendermos do Senhor mais um dia, para ouvirmos as suas instruções para as nossas casas, Pai. Não estamos aqui porque estamos buscando dinheiro ou qualquer bem material, estamos aqui porque queremos adorar ao Senhor. A sua palavra diz em João capítulo 4, quando aquela mulher samaritana, Pai, pergunta aonde se deve adorar, é no Monte Gerizim? É no templo de Jerusalém? E Jesus diz, é chegado o momento em que nem no Monte Gerizim, nem no templo de Jerusalém será adoração, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O Pai é espírito e Ele busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. Louvamos o seu nome nas canções, Pai, e agora queremos louvar o seu nome também ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos louvar ao Senhor também com a reverência de ouvir a sua voz, ouvir a sua instrução e aplicar isso em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas, as bênçãos e tudo aquilo que o Senhor pode disponibilizar para nós mediante a sua palavra. Desde já todo o impedimento, tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção, desde já nós paralisamos no mundo espiritual em um nome de Jesus. Te amamos, Espírito de Deus. Se alguém entrou doente aqui, ou alguém está doente em casa, a palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Toda a enfermidade, em o nome de Jesus, seja consumida pela lei do Espírito de vida. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Somos curados por sua palavra e pelo seu sacrifício, em o nome de Jesus, amém. Pode acender a luz. Se você está com a sua Bíblia, levante ela comigo. Se você não está com a sua Bíblia, pode ser o telefone mesmo, o seu celular. Repita assim: esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus,
Amém. Amém. Quanto mais nós somos expostos a esta palavra, mais teremos dela em nosso coração. Quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais dela transbordará no nosso coração. Quando você se expõe ao sol, hoje eu fui dar uma corrida à tarde na praia, fui de regata, quando eu cheguei em casa, eu estava marcado, a regata, onde estava a regata ficou mais claro, e é onde eu tomei sol ficou mais escuro, porque eu fiquei exposto ao sol. Quando nós somos expostos à palavra, marcas também ficam em nós, porque fomos expostos a essa palavra. E hoje, o que o Senhor vai falar conosco é a respeito de finalidade. Quando você ouve a palavra finalidade, ela está ligado a final. Repita comigo, finalidade está ligado ao final. Tudo tem uma finalidade. Todas as coisas têm uma finalidade. Elas foram feitas para um determinado fim. Por isso é chamado de finalidade. E para nós sabermos qual é a nossa finalidade como filhos de Deus, nós temos que estar fundamentados nesta palavra. Saiu um negócio interessante essa semana, né? Não sei, alguns acompanharam, outros não. Um grande teólogo contemporâneo da nossa era. Eu não ia falar disso, mas como foi falado lá antes de começar o culto, falou que a Bíblia ela precisa ser atualizada. O reverendo falou que a Bíblia precisa ser atualizada. O que ele quis dizer foi que a Bíblia ela precisa, na verdade, ter algo a mais além dela própria. Ou seja, a Bíblia não é o suficiente. Estamos vivendo numa época que a Bíblia tem que se adequar aos pensamentos e ideologias das mais diversas frentes, quando na verdade as ideias, Cadu, os pensamentos e os motivos têm que se adaptar a ela, ok? Nós temos que nos adaptar à palavra, nós temos que nos expor à palavra, não é a palavra que tem que ser modificada para que ela se torne legal, ok? Então nós, como cristãos, temos que pegar este livro, comer deste livro, absorver o que está escrito nele, para que nós então tenhamos o caráter de Cristo. O nome da nossa igreja é Vida Cristã. O que é uma vida cristã? Vida significa uma filosofia, um entendimento, uma convicção de que eu tenho, em que dia após dia eu vou aplicar isso. Você, Fabinho, quando dá um treino, você não passa fundamentos para as pessoas que estão treinando lá? Esses fundamentos, eles servem para quê? Para serem praticados exaustivamente para se chegar a um resultado, correto? É a mesma coisa, nós como filhos, como temos o entendimento dessa palavra, essa palavra vai fazer com que as nossas atitudes sejam modificadas. Abra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, texto bem simples, não vou te cansar, com certeza o culto vai terminar mais cedo hoje, o louvor terminou mais cedo, pode ficar tranquilo, tranquila, o importante é que possamos sair daqui entendendo a palavra e que ela possa fazer uma modificação no nosso exterior, amém? Se você abriu a sua Bíblia, irmão Rogério, como está o título aí de Mateus 5 na sua Bíblia? As bem-aventuranças, talvez na sua esteja o Sermão da Montanha, as Beatitudes, e na verdade todos aqui já ouviram falar desse texto, seja lendo ou seja assistindo algum filme relacionado a Jesus, que passa na Páscoa, que passa no Natal, você já deve ter ouvido e visto essa imagem de Jesus ensinando a respeito dessas atitudes. Mas, Alex, o que chama atenção é o que está no versículo 13. Preste atenção no versículo 13 de Mateus capítulo 5. Diz assim: vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar?
Ou como irá conservar algo se ele perder a sua propriedade? Se o sal perder a sua propriedade, como ele vai salgar algo? Como ele vai dar? Antigamente se usava o sal para conservar as coisas também, né? Quando não existia geladeira. Como ele vai conservar? Como ele vai trazer gosto se ele perder a sua finalidade? Quantos aqui já compraram aquele molho de tomate? Molho de tomate, fala um molho de tomate aí, evangelista William. Quero. Fala outra aí, Fuji. Qual outra aí, conhecido? Pomarola. Hoje em dia vem naqueles pacotinhos, né? Sachêzinho, corta ele. Mas ainda existe aqueles de vidro, né? Tem ainda de vidro? Tem. E geralmente o que o pessoal faz, João Pedro, quando ele compra aquele tomate de vidro, depois que termina? Vira copo. Exatamente. Hã? Não quebra? Nunca mais? Mas qual que era a finalidade inicial desse copo? Desse copo não, desse... Qual que era a finalidade inicial desse molho de tomate? Era um vidro para levar o molho de tomate. Mas ele virou o quê? Ele virou um copo. Mas a finalidade dele não era essa. Ah, pastor, vamos falar agora do politicamente correto. Pastor, mas estamos em épocas que nós temos que ser sustentáveis. Amém. Glória a Deus. Temos que realmente reciclar. Mas a gente já vai chegar lá no que Deus quer falar conosco. Uma outra coisa que o pessoal compra bastante: margarina. Margarina de 10 quilos. É um negócio saudável. Você que gosta de comer margarina, é um negócio muito saudável, né? Faz um bem danado para a saúde. Nem a mosca pousa em cima da margarina. É um negócio... Ela pousa e não come. Não, é um negócio interessante. Quem gosta? Hã? Muito bom. Quando termina a margarina, o que aquele pote vira? Tupperware, pote de feijão, tranqueira. Eu já vi virar até marmita. Eu já vi gente esquentando marmita com um pote de margarina. Uma outra coisa interessante também, vai pintar a casa, aquele latão de tinta. Terminou a lata de tinta, ele vira o quê? Vaso. Vira o quê? Vira vaso para colocar a planta. Mas a finalidade inicial era essa? A finalidade inicial não era essa. Garrafa PET. Terminou, vira o quê? Xaxim. Para colocar samambaia. Já vi também isso. Fazer sorvete. Olha só que coisa interessante. Mas a finalidade inicial não era essa. A finalidade inicial desses utensílios era outra. Era outra. E a palavra está falando aqui, ó. Se perder, se ele se tornar insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal, quando ele perde as suas propriedades ou a sua finalidade, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser pisado, talvez para usar em alguma estrutura, alguma coisa, para um aterramento, mas serve apenas para ser pisado. Olha só o 14, vocês são a luz do mundo. Vocês têm a função de ser luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder uma cidade que está lá no topo. Olha, preste atenção no 15, não se acende a candeia, não se acende um luzeiro e coloca debaixo de um alqueire, ou debaixo de um vaso, ou debaixo de qualquer outra coisa que não deixe ele dar luz, mas coloca onde? É no velador. Coloca ele no alto, para quê? Para que ele possa trazer luz para todos na casa. São finalidades diferentes para cada um deles, mas é a finalidade deles. E o que acontece no meio cristão e dentro da igreja é que se começa bem, se começa como uma coisa e termina-se como outra. Ah, pastor, mas é a reciclagem, é o sustentável. Não, no reino de Deus não tem esse negócio de reciclagem espiritual. A finalidade que você recebeu, você tem que ser ela até o final. Não há
não há margem para alterações naquilo para que nós fomos criados. E o que acontece com o tempo é que a finalidade de alguns vai mudando, o interesse de alguns vai mudando, e isso não está ligado à vontade de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Esse texto está tratando sobre influência. Nós estamos numa época que fala muito sobre o digital influencer, né? É isso? Digital influencer? Fala-se bastante disso, né? Todo mundo quer ser o blogueirinho da hora, né? Agora eu quero ser o blogueiro, eu vou influenciar. Mas isso aqui já é antigo, viu, gente? Esse texto está falando sobre influenciar já faz tempo. Ninguém descobriu nada novo, não. Jesus já estava falando sobre influência. Mas, se a nossa finalidade mudar, Carla, no meio do caminho, não tem como influenciar ninguém. E se influenciar, vai influenciar mal. É disso que o texto está falando. O sal perdeu a sua propriedade, logo ele não tem mais poder de conservar ninguém. A luz não está no lugar certo, logo não dá para iluminar local algum, Henrique. Por quê? Porque perdeu a finalidade. E nós estamos na casa de Deus, aí começamos. Mas já não sirvo como antes, porque eu vi fulano de tal errar. E o que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou deixar de ser pastor porque o cara falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu vou parar minhas coisas por causa dos outros. Qual é a nossa finalidade? Qual é a nossa fundamentação? Está em Cristo ou está nas pessoas? Perdemos a finalidade. Agora eu vou influenciar, eu vou deixar de influenciar as outras pessoas porque eu vi um exemplo errado. O que nós temos a ver com exemplos errados? Nós temos a ver com aquilo que a palavra nos ensina a fazer. E aquilo que ela nos ensina a fazer, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser veiculada, ela tem que ser levada para as outras pessoas. É essa a nossa finalidade. Quando você lê Mateus até o final, lá no último capítulo, 28, correto? Mateus 28. Mateus 28, ele termina falando que nós devemos fazer discípulos dos 4 cantos dessa terra. Sabe o que significa isso? Ele está falando, eu quero que vocês influenciem a todas as pessoas que você conhece. Como que eu influencio, pastor? A influência não é ser um crente chato, hein? Sabe o que é ser um crente chato? E eu também não estou falando de deixar os seus princípios de lado. O crente chato, ele chega no seu local de trabalho, e aí ele vê o seu amigo católico, Cadu, nosso amigo católico. Aí ele chega, e aí ele desce a ripa, que quer converter o Cadu, porque o catolicismo está errado. Você acha que ele vai ganhar o Cadu desse jeito? Não! Não vai ganhar. Aí tem o amigo que acredita numa religião afra. Aí você chega e quer fazer com que a sua crença desça a goela abaixo. Você vai ganhar essa pessoa? Não! Por quê? Você se tornou um crente chato. Sabe, Jesus entrava em todos os locais e ele, com o seu exemplo de vida, fazia com que as pessoas enxergassem algo diferente nele e então se convertessem. O problema é que nós falamos muito e fazemos pouco. Você está entendendo como é fácil perder a propriedade, o sal perder a sua propriedade, ou a luz ficar de uma maneira que não é legal? Uma das coisas que eu fico feliz quando eu ouço isso, porque a gente vê que está no caminho certo e é o que nós ensinamos aqui. Um dia uma pessoa chegou no meu serviço e falou assim, 2 pessoas chegaram e falaram assim, uma depois de um tempo e uma outra depois. O que eu acho legal em você, William, é que você não fica querendo enfiar a sua crença goela abaixo em nós. É isso que nós temos que fazer. E eu não estou falando isso para me engrandecer, porque isso tem que ser algo que está no nosso DNA de cristão. Eu não tenho que, cada um tem
o direito de crer naquilo que quiser. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma atitude diferenciada para então querer mudar. E é isso que Jesus está falando nesse texto. Ele não está falando o tanto que nós falamos ou o tanto que nós criamos. Ele está falando o tanto que nós agimos para que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Por mais que aquela pessoa não se converta naquele momento, uma semente foi plantada. Porque da mesma maneira que eles falaram isso, falaram que já tiveram experiências com crentes que são chatos. Tudo está envolvido, precisa ser falado, e aí você vê as obras e não condizem com aquilo que é dito. Jesus está falando que dessa forma nós perdemos a finalidade. Muito interessante Mateus capítulo 5, porque passa desapercebido por nós, e tem muitos textos falando sobre finalidade. Preste atenção, versículo 22, preste atenção, Mateus 5 e 22. Vamos falar de uma outra questão de finalidade. Mateus capítulo 5 e versículo 22. Talvez você leu esse texto muitas e muitas vezes, e talvez passou desapercebido essa forma de enxergar. Mateus 5 e 22 diz assim: todos acharam? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo ficar nervoso contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio, que era o ajuntamento de judeus da época. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mas preste atenção no 23, só para trazer um contexto para vocês. Portanto, se você trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali diante do altar a sua oferta, e vai se reconciliar primeiro com seu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe do que está falando esse texto aqui também? Sobre finalidade. Porque qual é a finalidade de se entregar o dízimo e a oferta na casa de Deus? Enriquecer o pastor? Talvez em alguns outros lugares seja, né? Eu vou dar dinheiro para o pastor, é o que as pessoas falam. Mas a finalidade de se contribuir com dízimos e ofertas não é a questão só de entregar o dinheiro, não é a questão de apenas ajudar o local e a casa de oração que você congrega, é também, mas a finalidade principal de quando eu entrego o dízimo e oferta, a finalidade principal é de adorar a Deus. A finalidade principal disso é trazer a adoração a Deus, entendendo que quando eu entrego, eu estou entregando porque eu estou desprendido daquilo, e eu entendo que Deus me entregou, e eu então, como forma de adoração, também entrego em forma de recursos. É isso que significa entregar dízimo e oferta na casa de Deus. Quando eu estou preso ao dinheiro, logo eu não entrego, porque eu estou preso ao dinheiro, mas não estou querendo adorar a Deus com aquilo que Ele me deu. Quando nós deixamos de entregar os nossos dízimos e ofertas, nós entendemos que aquilo não foi dado por Deus, aquilo foi conseguido pelo nosso próprio esforço. Começa a compreender o que acontece? Ou nós, como cristãos, entendemos que Deus entregou para nós porque nós não merecíamos, ou nós começamos a achar que aquilo que foi entregue, aquilo que está em nós, foi pelo nosso próprio esforço. E quando nós começamos a agir dessa maneira, automaticamente estamos pecando também contra Deus. Como assim, pastor? Mas eu não falei mal de Deus. Mas age com a falta de fé. Mas a questão toda aqui é que pode ocorrer também de você ter um bom coração em querer entregar a oferta a Deus, mas ainda estar com o coração longe do amor. Sabe o que vai acontecer? Você vai entregar, vai abençoar a casa de Deus, porém
a sua adoração, a sua entrega não será aceita por Deus. Por quê? Porque ainda falta amor. Ou seja, a finalidade da entrega não vai ocorrer. A finalidade da adoração, João Pedro, não vai chegar. Por quê? Porque o meu coração ainda está com rancor, amargura, ódio, tudo aquilo que não tem a ver com Cristo. O que está acontecendo então? Nós como cristãos temos que olhar o quê? Se estamos ou não, Kátia, amando as pessoas. E quando eu falo amar as pessoas, eu não digo somente de falar palavras bonitas e abraçar, é pensar duas vezes, será que o que eu estou fazendo está prejudicando o outro? Será que o que eu estou fazendo está ajudando o outro ou não? Será que quando eu abro a minha boca para falar de alguém, eu estou abençoando ou eu estou piorando a situação daquela outra pessoa? É isso que nós falamos sobre amor, é aquilo que Cristo faria. Então, você vê que até mesmo nas ofertas nós podemos perder a finalidade. Entregando de uma forma religiosa, estou abençoando a casa de Deus, mas eu não estou sendo abençoado e também não estou adorando a Deus de fato. Finalidade. Começamos de um jeito e terminamos de um outro. Tem gente que ainda se apega e diz, pastor, eu estou com tanto ódio no coração, tanta amargura, eu não vou mais dizimar e ofertar. Não é mais fácil você se arrepender? Não é mais fácil você se consertar do que ficar levando esse pecado para a sua vida? Uma outra coisa interessante desse texto de Mateus capítulo 5, está aqui no verso 26, 27, perda de finalidade. Olha só o verso 27, Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Você não vai ter uma relação extraconjugal com ninguém. Foi o que vocês ouviram lá atrás, na antiga aliança. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, tanto a mulher como o homem, para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Ou seja, eu olhei com desejo, automaticamente o meu coração já adulterou. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que no Novo Testamento o negócio é ainda mais sério do que no Velho, porque no Velho Testamento, para se ter o pecado consumado, era preciso acontecer o fato mesmo. Na Nova Aliança não. As coisas acontecem no coração. Eu olho com desejo e quero e começo a entender que aquilo é para mim, eu automaticamente cometo adultério. Mas preste atenção no que ele fala, no 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou seja, se o teu olho perder a finalidade para que foi chamada, arranca-o e atira para longe de ti. O olho perdeu a finalidade. Qual é a finalidade do olho? Olhar, enxergar, ver. A Bíblia mesmo nos ensina que os olhos são a candeia do corpo. Aquilo que nós olhamos, enxergamos, é o que vai iluminar-nos por dentro. Se eu leio muito a palavra, automaticamente aquilo vai iluminar por dentro. Mas se eu fizer o contrário, começar a enxergar coisas impuras, o que vai fazer? Trevas também vão fazer com que a nossa alma fiquem entenebrecidas, no escuro. Preste atenção no que ele fala também. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ele está falando, se isso está te trazendo um problema de separação, de comunhão com Deus, é necessário que seja cortado. É melhor se privar de algo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. 29, portanto, se o teu olho direito, já li o 29,
30, se a tua mão direita te escandalizar, mão, qual a finalidade da mão? Pegar? Tocar? Se a tua mão direita te escandalizar, a mão corta e atira para longe de ti. A mão. A mão. Do que você acha que esse texto está falando? O mal que mais assola as pessoas nesse século. Olhar e mão. Pastor, então vou pegar um serrote e vou serrar. Não é isso. Quando chegar na minha casa, eu vou pegar o serrote e vou serrar minha mão. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando para nós mudarmos a finalidade. Mudar a finalidade do quê? Da forma com que se olha para as coisas. Mudar a finalidade com que se usa a mão para as coisas. É disso que o texto está falando. Se a tua mão direita perdeu a finalidade, é melhor que ela seja cortada e atirada para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, é necessário voltar para a finalidade correta. Finalidade correta. Até aqui nós ouvimos textos que está falando que podemos perder a força de influenciar. Está falando sobre deixar de amar. Está falando sobre pecados. Não tem como estar na finalidade de Deus deixando de influenciar pessoas. Não tem como estar na finalidade correta de Deus deixando de amar pessoas. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Não, mas ficam com birrinha um com o outro. Ai, eu não vou olhar para a cara dela. Então vai para o inferno. Vai chegar no céu, eu não vou olhar para a cara dele, então você vai para o inferno. Aí fica um no céu, outro no inferno, né? Aí não tem perigo de um ter comunhão com o outro. Resolve o problema. Não, as pessoas preferem continuar levando o quê? Falta de amor. E falta de amor é pecado. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Como que você vai ter uma comunhão com Deus deixando de andar em amor? Explica para mim. Se tem cabimento um negócio desse. Não é mais fácil se humilhar e pedir perdão? Não é mais fácil chegar e falar assim, eu falhei? Qual que é a dificuldade de falar isso? É a vaidade? É tão difícil falar que eu errei. Aqui no louvor direto acontece erro. Direto, o que mais acontece aqui é erro. Direto acontece erro. Eu erro. Quando eu erro eu não falo? Qual que é o problema de falar? Eu errei. Qual que é o problema? Amor, em casa não acontece isso? Quando eu erro eu falo, eu errei. Qual que é a dificuldade de falar, eu falhei? Me perdoa. Qual que é a dificuldade? Jesus pagou um preço por nós, que não era dele, era nosso. Era nós que devíamos falar, eu errei. Ele pegou a nossa culpa e falou assim, eu falo por eles, eu errei. Está feito. Qual que é a dificuldade de nós falarmos, eu errei, eu falei, me perdoa? Não, é mais fácil manter a birra. É mais fácil manter, você que está em casa também, é para você também. Não é só quem está aqui não, tem gente aí que eu sei, que é casca grossa. Eu estou com birra. De Deus isso, né? Imagina se Jesus falasse assim para Deus, para o Pai, não vou descer não, estou com birra desses caras aí. Vou nada. E quem mandou Adão pecar lá no princípio? Problema dele. Não falou que não era para ele comer? Não foi lá e comeu? Problema dele, que se vira ele com a mulher dele. Não tem nada. Cada um que resolva seus problemas. Não foi isso que Jesus fez. Ele veio, desceu e resolveu o problema. Qual que é a dificuldade de nós resolvermos os problemas? Eu não posso ter que manter minha posição. Que posição, meu amigo? Qual posição? Parece até que a gente está falando com o Neymar, alguma coisa assim, né? O Rei Pelé. Não tem posição nenhuma, gente. Passa rápido. 80, 90 anos, não estão mais aqui não, amiguinho. E aí? Vai passar onde a sua estadia? No céu, no inferno? Já está escolhendo?
Ah, pastor, vou manter minha posição. Então já compra o protetor solar. Já vou avisar para você, viu? Dá um jeito de levar. Porque... 6, presta atenção no 6. Olha uma outra coisa que tira da finalidade. Olha o 6 e 1, diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. O que é esmola diante dos homens? É o que está acontecendo aí fora esses dias, viu? Semana que vem tem domingão. O que vai ter domingão? O que vai ter domingo que vem? Hã? É na outra, perdão, pessoal. Eu estou me antecipando. Na outra, o que vai ter dia 15? Sai todo mundo na rua. Ô, tô ajudando aqui, ó. Deixa eu ajudar esse rapaz aqui. Abraço. Ô, tira aqui meu cangote. Ajudei pobre. É assim, né? 4 anos é assim. Ajudei. Ô, eu fiz aquela ponte. Acontece no meio cristão também, viu? Faz projeto social. Nós ajudamos os moradores de rua. Tira foto. Agora. Foto, filma. É assim que Jesus ensinou? Filma, tem que mostrar, filma, é assim? Não é assim. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles, não é mais por Deus, pelos homens. Aliás, vocês não terão recompensa junto do vosso Pai. Olha só, o negócio é bom, o negócio é legal, o negócio está ajudando as pessoas, mas não tem aprovação de Deus. Olha que bênção, que legal, todo mundo viu, maravilha, palmas para o pastor William, olha como ele ajuda as pessoas, olha que bênção. Ele comprou um caminhão e distribuiu muitos cobertores, sopa para todo mundo. Palmas para o pastor William, santo homem de Deus. Que maravilha, todo mundo viu, todo mundo se alegrou, e Deus lá de cima dando uma olhadinha, só dando espiada assim. Já recebeu sua recompensa. O que adianta fazer um trabalho assim e não ser aprovado por Deus? Quando vocês derem a esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Já era, não tem mais nada de Deus. Muitos podem estar assim: eu prefiro receber, porque Deus eu não vejo mesmo, né? Deus eu não enxergo. Tem muita gente assim, sabia? Mas quando você for fazer algo, não saibas a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a sua esmola seja dada ocultamente, o teu pai que vem em segredo vai te recompensar publicamente. Você faz em secreto e o seu pai te recompensa. Quando você faz publicamente, não tem recompensa nenhuma do pai. Entendeu qual que é a fórmula? Eu faço secreto, o pai me recompensa. Eu faço mostrando para todo mundo e não recebo nada de Deus. Finalidade legal, mas não tem nada a ver com Deus. É outra finalidade. É um recurso legal de se fazer, mas a finalidade não tem nada a ver com Deus. Pastor, até agora você falou sobre esses textos. O que eu devo fazer para encaixar a minha vida na vontade de Deus? Porque assim, muita gente vai, ouve um bom sermão, ouve um sermão do pastor, talvez sai de lá mais atordoado do que chegou e não tem solução. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, já estamos terminando. 2 Reis, Velho Testamento. Segunda Reis, capítulo 6, texto, quando eu li esses textos,
ver esse texto na cabeça, em casa. Finalidade de influenciar pode ser perdida, a finalidade de amar pode ser perdida, a finalidade da nossa vida como cristão e começar a viver no pecado pode ser perdida, e a finalidade também de querer mostrar para os outros ao invés de fazer para Deus. Tudo isso tira a gente da finalidade para o que nós fomos criados. Talvez aqui o texto de 2 Reis, já leu várias vezes também, mas tem algo muito importante aqui. Preste atenção. 2 Reis 6:1 diz assim: disseram os filhos dos profetas, repita comigo, disseram os filhos dos profetas. Esses filhos dos profetas são personagens muito legais na Bíblia. Geralmente eles estão sempre envolvidos em alguma polêmica, ou eles não acreditam no profeta, tem sempre essas coisas. Depois quando você lê 1 Reis, 2 Reis, sempre vai ter esses homens. E esses homens, quando Eliseu começou o ministério dele, ninguém acreditava em Eliseu. Acredita num negócio desse? Fabinho. Os filhos dos profetas eram homens que tinham o dom profético e viviam em uma escola onde um profeta o ensinava. Preste atenção na palavra, não perca o foco. Esses homens eram ensinados por um profeta, mas muitas vezes não queriam muito ajudá-lo. Quando Eliseu é chamado e Elias parte, esses filhos dos profetas não acreditavam no ministério de Eliseu. Isso é natural quando você começa no ministério. Quando eu comecei também ninguém dava nada. Até hoje tem uns ainda que não dá nada. É normal. Eu faço o que Deus me manda, e não estou preocupado com isso não. E Eliseu aconteceu a mesma coisa, não davam nada para ele. Vamos procurar Elias que é melhor. Eliseu, você não tem estrutura não, muito novo Eliseu, muito novo, fica quietinho aí Eliseu. Mas esses homens aqui, eu não sei se teve uma mudança, uma nova geração, esses homens começaram a acreditar nele e disseram assim: olha só a atitude desses homens, olha a atitude e a finalidade e a proatividade desses homens em fé. Diz assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós estamos habitando diante da sua face nos é estreito, ou seja, a nossa escola, o lugar que nós estamos habitando é pequeno. Eliseu não estava preocupado com isso. Mas aqueles homens, eles queriam ajudar, muita movimentação. Aqueles homens queriam ajudar o ministério. E eles falam: é pequeno. Primeira coisa, não é o profeta que está buscando querer fazer alguma coisa. São os homens que estão andando junto que querem fazer algo. Você está entendendo que quando nós compreendemos a nossa finalidade, as nossas atitudes mudam. E o pastor não me chamou para nada, e você se mostrou para fazer alguma coisa? Que tem trabalho, viu gente? Tem trabalho. É que as pessoas quando falam de ministério, elas já pensam o quê? Muita televisão, né? Já pensa no altar, pastorzão de terno, gravata, microfonão. Não é isso que se pensa em ministério? Não, ministério não é isso não, gente. Ministério é isso aí. Ministério é lavar banheiro. Ministério é passar pano no chão. Ministério é ficar na porta. Ministério é ficar na salinha das crianças. Ministério é ficar no som. Tudo isso é ministério. Tudo isso é serviço. Finalidade. Para que nós somos criados? Para servir a Deus. Mas nós chegamos na igreja e nós queremos escolher. Não, pastor. Eu sou muito especial, pastor. Muito santo. Não posso pegar na Cândida. Faz mal. Não posso jogar o álcool gel na privada. Não, pastor, não posso, sou muito santo. Os meus pés e as minhas mãos estão consagradas. É mesmo? Rapaz.
Que bênção. Não sei o que você está fazendo aqui ainda. Não sei, tem que nascer uma asa nas suas costas, tem que voar. Entendeu? Voar, virar um querubim, sei lá, alguma coisa. Está na hora de alçar altos voos. É isso que as pessoas pensam. Mas o negócio é simples, é que nós criamos uma fantasia. Nós achamos que a Bíblia é o Walt Disney. Somos as princesas e os princesos, né, evangelista? Oh, aleluias. Não tem nada disso não, galera. Não tem isso. Servir a Deus é simples, não tem nada de difícil. Esses homens, eles falaram assim, vamos fazer? E eu não estou falando de dinheiro não, viu, gente? O pastor está falando isso aí, já entendi. Não estou falando disso não. Eu estou falando de servir a Deus. Dar cara para bater, eu quero fazer. Esses homens falaram, eu quero fazer. Finalidade correta. 2. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, vamos cortar madeira, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse Eliseu, podem ir. Eles, além de irem fazer, eles estavam preocupados se a forma com que seria feito estava correta. Porque tem um monte de gente que quer fazer também, mas quer fazer do seu jeito. O pastor falou assim, faz desse jeito que vai ser bênção. A pessoa vai e faz de outro. Não, pastor, tem uma visão holística, uma visão mais ampla. Maravilha. Vai dar tudo errado. Esse homem instruiu, vai lá, pode ir, vocês querem cortar madeira? Eles estavam fazendo isso porque eles viram que o ministério estava crescendo. Vai lá, pode cortar, vocês estão debaixo do direcionamento. Talvez não seja nem a questão de você procurar o pastor, talvez é questão de procurar a Deus mesmo. Vou fazer isso aqui porque tenho ímpeto, mas não tenho direcionamento de Deus. Você está entendendo que o Eliseu aqui, ele pode ser substituído pela palavra? Pode ser substituído por uma conversa com Deus, e pode ser substituído pelo seu líder espiritual, pelo pastor. As pessoas vão fazendo as coisas, e não sabem se está dentro da palavra, se Deus quer, se está dentro do serviço e da visão de Deus. Mas esses homens estavam na finalidade certa. 3, e disse serve-te de ires com os teus servos. Eles estavam falando assim, nós vamos lá, vamos fazer o serviço, mas seria legal se o senhor também estivesse, Eliseu. Seria legal se você estivesse acompanhando a gente, para nos auxiliar. Você acha que é fácil cortar madeira, tronco? Quem quer cortar uns troncos aí fora? Tem um machado aí, o que você acha, Marcel? Fácil? Nem com motosserra você quer? E se motosserra é difícil, imagina no machado. Eram os filhos dos profetas, eles podiam falar, não, você é maluco, Eliseu? A gente só prega a palavra, mais nada, a gente não faz mais nada, só prega. Só prega, nada de cortar, isso aí é com outros, não. E Eliseu, eu vou com vocês. E aí, na hora do serviço, leva a palavra junto? Na hora do serviço, leva os conselhos de Deus junto? Na hora do serviço, leva os ensinos que aprendeu do altar junto? Vai levar junto ou vai de qualquer jeito? Finalidade. Qual é a finalidade do serviço? 4, e foi com eles, e chegando ao Jordão, eles começaram a cortar a madeira. Olha que interessante. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, a madeira, cortando o tronco da árvore, o ferro do machado caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Quem aqui já emprestou alguma coisa na vida? A risadinha, já sabe o que é, né? O pessoal já deu risada por quê? Porque às vezes, quando você empresta, é melhor dar, né? Eu emprestei um DVD uma vez para um irmão, não é daqui, de uma outra igreja. Emprestei o DVD, era um DVD do Livros para Adorar, era algum congresso que tinha lá do Livros para Adorar. Eu emprestei para o irmão.
nunca mais voltou. Então, quando eu emprestei, eu já pensei, estou dando o DVD. Né? E era crente, hein, evangelista? Tomou posse. Boa essa, né? Tomou posse. Dá para usar essa. Fosse hoje em dia, era emprestado mesmo. Não era meu, Eliseu? Deixa lá afundando mesmo. Aquele homem estava preocupado, porque era emprestado. O que nós fazemos aqui não é nosso. O que nós fazemos aqui na casa de Deus, o que nós fazemos para Deus, não é nosso, é dele. Tem uns louvor para tocar. Não é meu mesmo, por que eu vou estudar? Porra com a barriga. Não é meu mesmo? É pro pastor. Olha a mentalidade, é pro pastor? Então está vindo aqui servir o pastor. A finalidade de se vir aqui é primeiramente servir a Deus. Depois que você serve a Deus, o segundo ponto é servir o ministério do pastor. Mas em primeiro lugar é entender que o que nós fazemos é para Deus. Porque Ele nos deu para administrarmos. Lembra daquela parábola dos talentos? Lembra? 5 para um, 3 para o outro e 1 para o terceiro. Quando ele volta, que tinha 5, conseguiu mais 5. Era emprestado, mas ele fez o quê? Lucrou. Ele fez com que aquilo aumentasse. O serviço aumentou. O outro que tinha 3, conseguiu mais 3. Mas o que tinha 1 só, sabe o que ele fez? Te esconder aqui, vai que ele volta, né? Estávamos conversando na salinha ali fora. Se eu e você, nós acharmos que agora, eu tenho que manter só, eu só tenho que manter, já está regredindo. Eu consegui um conhecimento, agora eu vou só manter, já regrediu, meu amigo. Já regrediu, minha amiga. Eu consegui tal coisa, vou parar aqui, já regrediu. Porque no reino de Deus é avançar. Avançar dia após dia. Quando ele fala assim, caiu o machado, sabe o que ele está falando? O meu machado, a minha ferramenta perdeu a finalidade. O que é um machado sem o ferro? O que é um machado sem o ferro? Apenas um pedaço de madeira. Perdeu a finalidade. No meio do caminho, Pamela, pode acontecer de se perder em algum momento a finalidade. Mas aí você tem duas atitudes. Ou você senta e fica reclamando, que não foi o caso, ele procura o quê? Auxílio. Ou você senta e fica reclamando, minha vida não dá certo, eu sou azarado, meu Deus. Tudo que eu faço dá errado, meu Deus, que dor nas costas, tá difícil. Eu sabia que esse machado ia cair, não devia ter pego o machado não era meu. Conhece pessoas assim? As pessoas contaminam o ambiente, elas abrem a boca, contamina tudo. Daqui a pouco você está com depressão, já quer se jogar da ponte. É assim que fica. Palavras carregadas de incertezas, incredulidade. Não foi assim que ele ficou. Ou você também pode pensar, não era meu mesmo? Se eu sentar ali, dou um migué, outro vai fazer lá na igreja, outro vai fazer lá para Deus. Eu não vou, mas Deus levanta outro. Olha o pensamento do cristão. Outro vai fazer. Ou você faz que nem ele. Você viu que a sua finalidade já não é mais a mesma, as suas ferramentas espirituais não são mais as mesmas, você pede auxílio. Pastor, mas eu tenho que manter a minha posição. Auxílio. E não é vergonha pedir auxílio quando se precisa de auxílio. Não é vergonha. Ele falou assim, não é meu, eu não tenho, e ainda perdeu a finalidade. O que eu vou fazer? Porque quantos quilos será que pesa aquele ferro do machado para cair na água? Imagina, no Jordão. Mas porque ele pediu auxílio, porque ele entendeu que no meio do caminho se perdeu a finalidade, o homem de Deus disse, onde caiu? A pergunta é, onde caiu?
essa resposta é só você que pode dar. Essa resposta é só você que pode falar. Aonde caiu? Quando você vai no médico, ele sabe que você está doente. Ou você quer um atestado. Né? A gente vai no médico porque quer um atestado. Mas quando você vai no médico, é porque você tem um problema de saúde. E quando você entra na sala, ele sabe que você tem um problema de saúde, mas ele não sabe qual. Deus sabe nos nossos problemas, mas Ele quer o quê? Que nós possamos falar deles, confessar quais são os erros e as falhas. Qual é o erro? Eu sou preguiçoso, eu deixo tudo para os meus irmãos, eu não faço nada. Preciso cuidar da vozinha, eu deixo para o irmão, e eu não faço nada. E aí? Está andando em amor? Pastor, eu gosto de orar bem alto para todo mundo ouvir. Tá na finalidade certa? Pastor, e tantos e quantos outros problemas, mas onde caiu? E aí nós temos que responder. E quando ele responde onde caiu e mostra o lugar onde caiu, o profeta ele corta a madeira, lança ali e faz o ferro flutuar novamente, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Nada vai acontecer na minha vida e na sua, se nós não falarmos aonde caiu. Em Apocalipse, se não me falha a memória, ou é o capítulo 3, ou é o capítulo 5, fala: lembra-te, pois, de onde você caiu. Aonde está a falha? Aonde foi que o serviço, aonde foi que a vida, a sua vida cristã, paralisou? É você com Deus. A culpa não é do pastor, a culpa é do pastor. A culpa é desse profeta, a culpa é de Eliseu. Quem mandou esses caras quererem construir uma casa maior? Podia ficar naquela casa pequena mesmo? Podia ter falado isso, a culpa é dele. Se não fosse ele, não tinha caído o ferro. Não. Você não dá no serviço? Qual é o momento que nós vamos falar? Eu tenho culpa nisso. Qual é o momento que nós não jogamos a culpa em Deus? A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha filha, a culpa é da minha avó. Quando nós vamos falar? Eu preciso andar com Deus. Quando nós entendermos isso e falarmos isso, a finalidade é recuperada. A cura se manifesta. A vontade de servir novamente volta. Por quê? Porque o machado volta a ser machado e não somente um pedaço de madeira que serve para pouca coisa. Se coloque de pé. Baixe um pouco a luz. Talvez você está pensando: eu estou na igreja hoje, pensei que ia ser uma palavra totalmente diferente, uma palavra de prosperidade, uma palavra de alegria. Olha, meu querido, se essa palavra não trouxer prosperidade para você, qual outra vai trazer? Não fique esperando o anjo descer do céu com lindos bombons de ouro. Não fique esperando isso não. Ele bater na sua janela, um anjo todo brilhante entrando e resplandecendo no seu quarto. Não fique esperando isso. A palavra foi bem clara. Aonde ocorreu o problema? E eu posso fazer flutuar aquilo que você não tem poder para fazer. Então, eu e você poderemos agir conforme a finalidade que Ele nos projetou. E qual é a finalidade que Ele te projetou?
Quais são as finalidades de Deus para você? Ele te fez para andar em amor, amar as pessoas. Ele te fez para que você pudesse andar em alegria e não em tristeza, falar coisas alegres e não coisas tristes, coisas maçantes. Ele te chamou para andar em paz, viver em paz e não atribulado, olhando para um e para outro lado. Ele te chamou para viver em paz. É para isso que Ele te chamou, é essa a finalidade. Ele te chamou para ser longânimo, Ele te chamou para ser paciente, para que você em toda circunstância possa exercer a paciência. Essa é a finalidade. Ele te chamou para ser amável com todos aqueles que te cercam. Ele te chamou para que você ande em fé e não em incredulidade. É para isso que Ele te projetou. Ele te projetou para que você possa andar em temperança. Ele te chamou para que você domine a si mesmo, domínio próprio. É para isso que você foi chamado. Deus te chamou para você ser vencedor, mais do que vencedor. Ele te chamou para que você fosse mais do que vencedor. E quando nós deixamos o machado cair, começamos a viver como qualquer outro. Quando Ele chamou para sermos mais do que vencedores. Ele te chamou para que as suas necessidades sejam supridas em Cristo. Ele te chamou para levar as boas novas, é essa a finalidade. E quando você começar a falar com Ele neste momento, eu não estou falando de emoção, eu estou falando de confissão. A hora que eu começo a confessar: Pai, o problema foi aqui, ó. Eu me decepcionei aqui, Senhor. Eu falhei aqui, Senhor, e eu sou o maior responsável. Fulano de tal até errou, mas eu mantive o meu coração em cárcere, pensando de forma odiosa, pensando de forma rancorosa, pensando de forma maligna, falando de forma maligna, e eu agora quero deixar isso. Eu quero viver aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, não aquilo que eu absorvi de ruim, não aquilo que os meus olhos captaram. Eu quero viver aquilo que a sua palavra me diz. Eu quero exalar o seu perfume. Para exalar o seu perfume é necessário andar em amor, andar em fé. E eu sei que aquilo que eu faço será ainda maior do que aquilo que eu já fiz anteriormente. É só você que pode responder. Onde caiu? É só você abrindo a sua boca, falando. Se você acredita que abrindo a boca e falar não adianta nada, então, infelizmente, nada mais poderá te ajudar nesse mundo. Se abrir a boca e falar com Deus não resolve mais nada, então mais nada neste mundo pode te resolver. Porque se o dinheiro chegar em suas mãos, você será ingrato. Se as oportunidades chegarem nas suas mãos, serão desperdiçadas. Porque tudo o que nós fazemos é para a sua honra e para a sua glória de Deus. Somos dependentes de Ti, Pai. Não há virtude em nós mesmos. Não há virtude, não há poder, não há sabedoria em nós mesmos. Nós somos dependentes. A sua palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Se Ele há dado, Ele não vai lançar em rosto, não vai jogar na cara. Precisamos de mais sabedoria do Senhor. Precisamos de mais entendimento do Senhor para que possamos viver conforme a sua finalidade, conforme aquilo que o Senhor nos projetou. Somos a sua imagem e semelhança, Pai. Nos perdoa pelos nossos julgamentos,
por tantos sentimentos armazenados. Nos perdoe, Pai, por tanta falta de vontade na sua casa. Nos perdoe, Pai, por tanta negligência na sua obra. Nos perdoe, Pai, por tanto tempo desperdiçado sem buscar ao Senhor. Nos perdoe. É aí que caiu o machado, mas é aí que pode flutuar novamente. Nos perdoe, Pai, por não querer mais ouvir a voz do Teu Espírito. Nos perdoe. Passamos tempo demais ouvindo tantas coisas e já não ouvimos mais a Sua voz. Nos perdoe. Damos atenção a todas as vozes, menos para a Sua. Perdemos a finalidade. Quando o Seu Espírito veio morar dentro de nós, a finalidade é nos guiar em toda a verdade. Não estamos ouvindo a verdade, queremos ouvir a mentira. Tiramos a finalidade do Seu Espírito em nossas vidas. Somos nós. O Espírito quer falar. A palavra traz a cura, mas nós não queremos ser curados. A palavra traz o desejo de novo, mata a sede, mas nós não queremos saciar. E é aí que caímos. E é aí que o Senhor nos levanta também. Obrigado, Pai. A Tua palavra diz: omissão também é pecado, Pai. Mas a Sua palavra diz para nós em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos as nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso ninguém pode fazer por você. Só você pode confessar. Só você pode falar. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Sua instrução. Obrigado por Sua palavra de maneira nenhuma voltará vazia. Antes ela fará o resultado para o qual foi mandada. Produzirá o efeito, produzirá e chegará na finalidade para o qual foi lançada. A Sua palavra diz na antiga aliança: o Senhor lançou a Sua palavra e eles foram curados. Enquanto essa palavra, enquanto essa oração está sendo feita, pessoas estão sendo curadas na sua alma, por falta de perdão, falta de viver em amor, incredulidade, voltando a ser aquilo ao qual foi projetado por Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua casa. Eu quero abençoar a sua semana. Você visitante que veio aqui, nós queremos abençoar a sua volta para casa. Que a viagem seja tranquila em nome de Jesus. Que você possa vivenciar aquilo que foi ministrado essa noite em sua vida, lá no seu ministério, lá na sua igreja local. Que você possa prosperar a 30, 60, 100 por um. Para você também que está aqui, essa semana possa ser repleta de bênçãos. Dificuldades podem vir, mas você pode passar por elas. Ele disse: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, em João 16:33. Ele venceu, Ele se entregou por nós, padecemos com Ele, morremos com Ele, mas também fomos ressuscitados com Ele, e vencemos com Ele.
Levante sua mão, receba a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém e amém.